33. A Águia de Sangue. Não posso celebrar o fato de que salvei Liv e assim frustrei os planos da comandante. Marcos agora sabe o que eu sou capaz de fazer, e embora tenha falado pouco após descobrir, é apenas uma questão de tempo até usar essa informação contra mim. Mas, pior que isso, é o fato de que poucos dias após minha chegada a Antium, fico sabendo que Caris conseguiu ser solta. Os Paters ilustres descobriram uma maldita brecha na lei. Marcos caminha de um lado para o outro em seu gabinete, as botas esmigalhando os restos despedaçados de uma mesa que destruiu em um ataque de fúria. Ela não permite que o líder de uma gens ilustre seja preso por mais de uma semana sem a aprovação de 2/3 das outras gens ilustres. Mas ela não é Mater da gens Vetúria? Ela era quando você a jogou na cadeia, diz Marcos. Pelo visto, é isso que importa. Ela deixou que milhares morressem em Navium. Céus, como você é estúpida! Marcos rosna. Navium fica a milhares de quilômetros daqui. Os ilustres e os mercadores de lá não podem fazer nada para nos ajudar. Eles não conseguiram nem mantê-la presa. Os aliados dela em Antium já estão espalhando uma história ridícula de que ela não é culpada pelo que aconteceu em Navium. Pena que não posso decapitar todos eles. Ele inclina a cabeça, murmurando. Você mata um e uma dúzia aparece no lugar. Eu sei, eu sei. Malditos infernos. Ele está falando de novo com o fantasma do irmão. Espero que Marcos pare, e quando ele continua, eu me afasto, torcendo para que ele não perceba. Então fecho cuidadosamente a porta atrás de mim. Harper aguarda do lado de fora, inquieto com os murmúrios que vêm do gabinete. Carrie estará aqui em pouco mais de 2 semanas, digo, enquanto emergimos no sol do meio-dia. E mais perigosa ainda pelo tempo que passou na prisão. Olha o palácio de relance. Marcos está conversando com o fantasma do irmão com uma frequência cada vez maior, Harper. Quando Carrie chegar aqui, vai tentar tirar vantagem disso. Leve uma mensagem para Dex. Meu amigo permaneceu em Navium para supervisionar a reconstrução das partes destruídas da cidade. Diga a ele para ficar de olho nela, e diga que preciso dele aqui o mais rápido possível. Uma hora mais tarde, Harper me encontra andando de um lado para o outro em meu gabinete, e partimos para o trabalho. Os plebeus suspeitam de Caris após o que aconteceu em Navium, digo. Agora temos de destruir a confiança que os ilustres depositam nela. Vamos atacar a reputação da comandante, diz Avitas. A maioria dos páteres ilustres é classista. Nenhum dos aliados dela sabe que o pai de Elias era um plebeu. Libera a informação. Não é o suficiente, rebato. Isso foi anos atrás, e Elias foi embora faz tempo, mas, considero. E o que nós não sabemos sobre ela? Quais são os segredos de Caris? Aquela tatuagem? Ela chegou a falar alguma coisa sobre a tatuagem quando vocês trabalharam juntos? Harper balança a cabeça. Tudo o que eu sei é que a tatuagem foi vista pela primeira vez há 20 anos, mais ou menos um ano após ela ter abandonado Elias no deserto tribal. A guarnição dela ficava em Delphinium, na época. Eu vi a tatuagem em Navium, digo, uma parte dela. As letras 100. A tinta era diferente. Ela não fez as letras de uma vez. Iniciais, talvez? Não são iniciais. Os olhos de Avitas brilham. É o lema da gens dela, sempre vitoriosos. É claro. Pesquise os registros de mortes em Delphinium, peço. Não há muitos tatuadores no Império. Descubra se algum tatuador que vivia perto de Delphinium morreu naquela época. Ela teria de ficar nua para fazer a tatuagem, e Carrie jamais deixaria vivo quem fez isso. Uma batida na porta interrompe minhas tramas. Um cabo plebeu de cabelos claros me saúda diligentemente. Cabo Favros, senhora, para repassar os relatórios das guarnições. Diante de minha expressão vazia, ele segue em frente. A senhora pediu relatórios de todas as guarnições do norte. Eu me lembro agora, os carcãos em torno de Tiburon estavam calmos demais, e eu queria saber se eles estavam armando algo. Espere aí fora. Eu posso, eu posso receber os relatórios. Havita se oferece. Você tem uma fila de homens querendo lhe dar informações mais importantes sobre os inimigos e os aliados de Marcos. E uma aparição no pátio para um pouco de treinamento não seria má ideia. Leve seu martelo de guerra.
Lembre a eles quem você é. Quase digo a ele que estou cansada demais, mas então me lembro de algo que ouvi Queen Veturius dizer a Elias certa vez. Quando estiver fraco, olhe para o campo de batalha. Na batalha você encontrará o vigor. Na batalha você encontrará a força. Eu posso lidar com informações e um pouco de treinamento, digo. Você é a única pessoa em quem eu confio para descobrir isso, Harper. E rápido. Quando Carrie chegar aqui, tudo vai ficar muito mais difícil. Avitas parte. E antes mais tarde, Favros me conta tudo sobre os Carcãos. A maioria recuou para as montanhas Águia. Ocorreram conflitos ocasionais, mas nada fora do comum. Tiburon relatou apenas alguns ataques menores nas cercanias da cidade. Detalhes. Mal ouço enquanto examino uma dúzia de outras coisas que precisam de minha atenção. Mas ele não responde. Eu me viro para ele a tempo de perceber a inquietação em seu olhar antes de descrever as contendas em termos gerais. Quantos morreram? Quantos atacaram? Cabo Favros, estou acostumado a descrição mais detalhadas. Poderia me contar quais as manobras de defesa foram bem-sucedidas e quais fracassaram? Ou de quais clãs os Carcãos procediam? Não achei que isso importasse em Águia. Os comandantes das guarnições disseram que os conflitos não eram importantes. Tudo o que tem a ver com nossos inimigos é importante. Odeio ter que dar de centurião com ele, mas ele é um máscara e um guarda negro. Ele deveria saber disso. O que não sabemos sobre os Carcãos pode significar a nossa derrota. Todos nós achamos que eles estavam reunidos em volta das fogueiras, praticando ritos profanos com seus bruxos, quando na realidade a fome e as guerras com o Sul os pressionaram a construir uma frota enorme que eles usaram para causar grandes estragos no nosso maior porto. Fabrus empalidece e anui abruptamente. É claro, Águia. Vou obter detalhes sobre esses conflitos. Percebo que ele quer partir, mas meu instinto formiga. Algo estranho está acontecendo. Eu já sou máscara há tempo demais para ignorar a intuição que me atormenta. Enquanto observo, ele permanece absolutamente imóvel, exceto pelo suor que desce pela lateral do rosto. Interessante, tendo em vista que o gabinete não está particularmente quente. Dispensado. Eu o mando embora, fingindo que não notei seu nervosismo. Considero a questão enquanto sigo até o pátio de treinamento. Quando chego, os membros da Guarda Negra, ainda desconfiados de mim, abrem caminho. Balanço o martelo de guerra e proponho o desafio. Um dos homens, um máscara ilustre da Gens Rallia, que estava aqui bem antes de eu chegar, aceita e guardo a questão. De Favros no fundo da mente. Talvez umas duas boas lutas, ainda algumas respostas. Fazia tanto tempo que eu não treinava. Eu havia esquecido como minha mente se areja quando tudo que tenho diante de mim é um oponente. Havia esquecido como é boa a sensação de lutar contra aqueles que sabem lutar. Máscaras treinados e verdadeiros, unidos pela experiência compartilhada de sobreviver a Blackcliff. Venço ilustre rapidamente, satisfeita quando os homens regem a minha vitória com um urra. Uma hora depois, mais homens se reúnem para ver as lutas e após duas, não tenho mais adversários a desafiar. Mas também não tenho uma resposta à questão do Cabo Favros. Ainda estou matutando sobre o assunto quando um soldado chamado Alistair cruza o pátio. É um dos amigos de Harper, um plebeu que serviu aqui em Antioch por uns 12 anos. Um bom homem, e confiável de acordo com Dex. Alistair. O capitão corre em minha direção, curioso. Eu nunca o havia chamado pessoalmente. Você conhece o Cabo Favros? É claro, Raga de Sangue. É novo na Guarda Negra, foi transferido de Serra. Calado, gosta de andar sozinho. Siga-o, ordeno. Quero saber tudo sobre ele, nenhum detalhe é insignificante. Preste particular atenção em suas comunicações com as guarnições do norte. Ele mencionou conflitos entre carcãos, mas... Balanço a cabeça, inquieto. Tem algo que ele não está me contando. Despacho Ali estaria encontro o arquivo do antigo Águia de Sangue sobre o Cabo Favros. Estou refletindo sobre o fato de que ele parece ser o soldado mais tedioso que já encontrou na Guarda Negra quando minha porta se abre violentamente para revelar Silvius Radius, sua pele morena agora acinzentada. Águia de Sangue, ele diz, por favor, você precisa vir ao palácio. O imperador, ele teve algum tipo de surto na sala do trono. Começou a gritar com alguém que ninguém mais conseguia ver. E então foi para os aposentos da imperatriz. Lívia.
Aflita, chego ao quarto de minha irmã. Ferris caminha inquieto pelo corredor, na frente da porta. Ele está aí dentro. Sua voz é sufocada. Águia. Ele não está são. Ele... Traição. Traição. Tenente Candelan. Disparo. Céus. Ele não sabe o custo de dizer esse tipo de coisa? Há outros guardas aqui que levarão suas palavras aos inimigos de Marcos. Há escravos eruditos que podem estar a mando da comandante. E então, como ficaria Lívia? Todo imperador fica emotivo às vezes. Você não sabe o peso de uma coroa. Você jamais poderia entender. É bobagem, mas a águia tem de ficar do lado do imperador. Pelo menos até eu matá-lo. A dor de Lívia me atinge como um soco no estômago assim que entro no quarto. Estou tão consciente dela, seu sofrimento, seu flagelo, e para além disso, o batimento cardíaco rápido e firme de seu filho, alegremente alheio ao monstro sentado a centímetros de sua mãe. O rosto de minha irmã está descorado e ela tem um braço sobre a barriga. Marcos está atirado em uma cadeira ao lado dela e afaga carinhosamente o outro braço de Lívia, como um amante faria. Mas nota imediatamente que o braço dela não parece certo. O ângulo está errado. Marcos o quebrou. O imperador ergue os olhos amarelos para mim. Cure sua irmã, águia. Cure sua irmã, águia de sangue. Ele ordena. Gostaria de vê-la fazendo isso. Não me dou ao luxo de pensar em quanto odeio esse homem. Canto rapidamente a canção de Lívia, incapaz de suportar sua dor por mais tempo. Seus ossos se juntam na posição correta, fortalecidos mais uma vez. Interessante, diz Marcos com uma voz sem vida. Isso funciona com você? Ele pergunta. Por exemplo, se eu demandasse o seu martelo de guerra e esmigalhasse os seus joelhos agora mesmo, você seria capaz de curá-los? Não. Minto calmamente, embora minhas entranhas se revirem. Não funciona comigo. Ele inclina a cabeça. Mas se eu esmigalhasse os joelhos dela, você poderia curá-los com a sua canção? Eu encaro, chocada. Responda, águia. Ou vou quebrar o outro braço dela. Sim, digo. Sim, eu poderia curá-la. Mas ela é a mãe do seu filho. Ela é uma prostituta ilustre que você vendeu para mim em troca da sua vida miserável. Diz Marcos. Ela só serve para carregar o meu herdeiro. Tão logo ele nasce, eu vou jogá-la. Eu vou. A brusquidão com a qual o rosto dele empalidece é impressionante. Marcos meio rosna, meio grita, os seus dedos curvos em garras. Olho para a porta, esperando que Rayleigh e Ferris irrompam quarto adentro ao som da dor do seu imperador, mas eles não aparecem. Provavelmente por terem a esperança de que seja eu que a esteja causando. Chega! Ele não está falando comigo, tampouco com Lívia. Você queria isso. Você me disse para fazer isso. Você... Marcos agarra a cabeça e o gemido que irrompe dele é grotesco. Cure isso! Ele pega minha mão, esmagando meus dedos, e a coloca com força sobre sua cabeça. Cure isso! Eu não... Eu não... Cure isso, ou juro aos céus que quando a hora chegar eu vou cortar a sua irmã e arrancar o meu filho de dentro dela com ela viva. Ele agarra minha mão esquerda e bate no outro lado de sua cabeça, cravando os dedos em meus punhos até o sibilar de dor. Me cure! Sente-se. Jamais tive tanta vontade de matar alguém. Subitamente me pergunto se meu poder de cura poderia ser usado para destruir. Posso esmagar os ossos de Marcos com uma canção? Fazer seu coração parar de bater? Céus, não faço ideia de como curar um homem destruído. Como curar alucinações? Isso é tudo que o aflige? Ele sofre de algo mais profundo. Está no seu coração. Na sua mente? Tudo o que posso fazer é buscar sua canção. Exploro seu coração primeiro, mas ele é forte, firme e saudável. Um coração que vai bater por um longo tempo ainda. Cerco sua mente e finalmente entro nela. A impressão que tenho é de que estou pisando em um pântano envenenado. Escuridão, dor, ira. E um vazio profundo e persistente. Ele me faz lembrar da cozinheira, só que essa escuridão é diferente, mais tortuosa. Enquanto nela só me passava um vazio. Tento acalmar as partes de sua mente que estão furiosas, mas isso não causa efeito algum. Vejo de relance algo estranhamente familiar. O fiapo de uma forma. Olhos amarelos, pele morena, cabelos escuros, um rosto triste. Ele poderia ser tanto mais se apenas fizesse o que eu peço. Zacarias? As palavras são sussurradas no ar, mas não tenho certeza de quem as falou. Céus. Onde fui me meter? Ajude-me! Grito em minha mente, sem saber para quem exatamente. Meu pai, talvez. Minha mãe.
Não sei o que fazer. Pare! É um comando, não um pedido, e até Marcos se vira com o som, pois essa voz não pode ser ignorada, nem mesmo pelo soberano do Império Marcial. O portador da noite está de pé no meio do quarto. As janelas estão fechadas, assim como a porta. Pela expressão aterrorizada no rosto de Lívia, posso dizer que ela também está assustada com a aparição súbita do Jin. Ela não pode curá-lo, imperador, diz o portador da noite com sua voz grave e perturbadora. Você não sofre de nenhuma doença. O fantasma do seu irmão é real, e até que você se submeta à vontade dele, ele não vai deixá-lo em paz. Você. Pela primeira vez, no que parecem anos, o rosto de Marcos expressa algo além de ódio ou maldade. Ele parece assombrado. Você sabia. Zack disse que viu o futuro nos seus olhos. Olhe para mim. Olhe para mim. E diga qual será o meu fim. Eu não lhe mostro o seu fim, diz o portador da noite. Eu lhe mostro o momento mais sombrio que o futuro lhe reserva. O seu irmão viu o dele. Em breve você enfrentará o seu, imperador. Deixe a águia, deixe a imperatriz. Cuide do seu império para que a morte do seu irmão não tenha sido em vão. Trópego. Marco se afasta do portador da noite e vai em direção à porta. Ele me lança um olhar com tamanho ódio que sei que não terminou comigo ainda. Então deixa o quarto cambaleante. Eu me viro para o portador da noite, ainda trêmula com o que vi na mente de Marcos. A mesma pergunta que fiz antes está em meus lábios. Qual é o seu jogo? Mas não preciso dizer em voz alta. Não tem jogo nenhum, águia de sangue. O Jin responde. Muito pelo contrário, você vai ver. 34. Elias. Temos 12 horas até os marciais chegarem. 12 horas para preparar milhares de tribais que nunca estiveram tão mal preparados para um combate. 12 horas para levar as crianças e os feridos para um local seguro. Se houvesse algum lugar para onde fugir, eu pediria que as tribos se mandassem daqui. Mas o mar se encontra a leste e a floresta ao norte, e os marciais estão vindo do sul e oeste. Mouth me chama. O puxão fica mais doloroso a cada minuto que passa. Sei que preciso voltar para a floresta, mas se eu não fizer nada, milhares de tribais serão massacrados. O lugar de espera ficará com mais fantasmas ainda. E em que situação isso me deixaria? Está claro que as tribos planejam ficar onde estão e lutar. Os Aldaras, que ainda têm algum juízo, estão preparando cavalos, armamentos e armaduras, mas isso não será o suficiente. Embora estejamos em número maior que os marciais, eles formam uma força de combate superior. Emboscadas na calada da noite com dardos envenenados são uma coisa, mas encarar um exército em campo quando seus homens não dormem ou comem direito há vários dias é outra. Banual Mouth. A voz de Afia soa mais forte do que uma hora atrás. O sal funcionou. Nós ainda temos muitos mortos para cuidar, mas o Hu foi libertado. Os espíritos não incomodam mais as famílias deles. Só que há mortos demais. Só que há mortos demais agora. Mami surge atrás de Afia, pálida e exausta, e é preciso que os enterremos com os devidos ritos. Eu falei com os outros Aldars, diz Afia. Nós precisamos reunir uma força de 1000 cavalos. Vocês não precisam fazer isso, ofereço. Eu cuido disso. Azaldara parece duvidar. Usando sua mágica? Não exatamente. Considero. Tenho quase tudo o que necessito, mas tem uma coisa que vai facilitar um pouco mais o que preciso fazer. Afia, você tem algum daqueles dardos que usou nos ataques surpresa? Mami e Afia trocam um olhar, e minha mãe se aproxima de maneira que só eu posso ouvi-la. Ela pega minhas mãos. O que você está planejando, meu filho? Talvez eu devesse lhe contar. Ela tentaria me convencer a não fazê-lo, eu sei. Ela me ama, e o amor cega. Eu me livro de suas mãos, incapaz de encarar seu olhar. É melhor você não saber. Enquanto deixo o acampamento, Mouth me intima com tamanha força que tenho a impressão de que serei puxado para a floresta, como ele fez após os jeans me levarem até Laia. Mas não tem outra saída. Na primeira vez que matei, eu tinha 11 anos. Vi o rosto do meu inimigo durante dias após a sua morte. Ouvi sua voz. E então matei de novo, e de novo, e de novo. Não demorou muito e parei de ver o rosto.
e parei de ver o rosto deles. Parei de me perguntar quais eram seus nomes ou quem eles haviam deixado para trás. Matei porque me era ordenado matar. E então, uma vez livre de Blackcliff, matei por necessidade, para continuar vivo. Um dia cheguei a saber exatamente quantas vidas eu havia tirado. Agora não me lembro mais. Em algum lugar ao longo do caminho, a parte de mim aprendeu a parar de se preocupar com isso. E é dessa parte que preciso tirar forças agora. Tão logo trabalho isso na mente, minha conexão com o mal se enfraquece. Ele me oferece. Ele não me oferece nenhuma mágica, mas sou capaz de continuar minha jornada sem dor. O exército marcial montou seu acampamento ao longo do cume de uma chapada. As tendas são uma mancha escura no deserto pálido, os fogareiros como estrelas na noite quente. Levo meia hora de observação paciente para descobrir onde está o comandante do acampamento e mais 15 minutos para planejar como vou entrar e sair. Meu rosto é conhecido, mas a maioria dessas pessoas acredita que estou morto. Eles não esperam me ver, e aí está a minha vantagem. As sombras parecem espessas entre as tendas e as deixo me envolver enquanto abro caminho pelas cercanias do acampamento. A tenda do comandante se encontra no centro, mas os soldados a ergueram às pressas, pois em vez de uma área vazia em torno dela, outras estão armadas próximas. O acesso não será fácil, mas também não será impossível. Enquanto me aproximo da tenda, dardos prontos, uma grande parte de mim grita contra isso. Você conhecerá a vitória ou conhecerá a morte. Ouço o sussurro da comandante em meu ouvido, uma velha lembrança. Não há nada mais. E é sempre assim antes de matar. Mesmo quando eu estava caçando máscaras para que Laia pudesse libertar prisioneiros das carruagens fantasmas, eu tinha dificuldades. Mesmo então me saía caro. Meus inimigos vão morrer e vão levar uma parte de mim com eles. O campo de batalha é o meu templo. Eu me aproximo da tenda e encontro uma aba que não pode ser vista do lado de dentro. Corto uma abertura com todo cuidado. 5 máscaras, incluindo o comandante, estão sentados em torno da mesa, comendo e discutindo a batalha do dia seguinte. Elas não esperam a minha chegada, mas ainda assim são máscaras. Terei de ser rápido antes que soe o alarme. O que significa abatê-los primeiro com os dardos que Yafia me deu. A ponta da espada é o meu sacerdote. Eu tenho de fazer isso. Tenho de eliminar o chefe desse exército. Com isso, as tribos terão uma chance de fugir. Esses máscaras teriam matado meu povo, minha família. Eles o teriam escravizado, agredido e destruído. A dança da morte é minha reza. No entanto, mesmo sabendo o que os máscaras teriam feito, eu não desejo matar. Não quero pertencer a esse mundo de sangue, violência e vingança. Não quero ser um máscara. O golpe fatal é minha libertação. Meus desejos não importam. Esses homens precisam morrer. As tribos têm de ser protegidas. E minha humanidade deixada para trás. Eu entro na tenda e solto máscara à espreita dentro de mim. 35. A Águia de Sangue. Uma semana após Marcos ter atacado Liv, Harper finalmente emerge da câmara de registros, onde passou cada minuto desde que lhe deleguei sua missão. Os arquivistas estavam se preparando para mudar de prédio, ele disse. Havia certificados de linhagem, registros de nascimento e árvores genealógicas para todos os lados. Escravos eruditos estavam tentando arrumar as coisas, mas eles não sabem ler. Então estava tudo uma bagunça. Ele coloca uma pilha de certidões de óbito sobre minha mesa antes de desabar em uma cadeira à frente. Você estava certa. Nos últimos 20 anos, 10 tatuadores tiveram mortes suspeitas nas cidades ou nas cercanias das guarnições onde a comandante estava. Um foi recentemente, não muito longe de Antium. Os outros viviam em vários lugares das terras tribais da Delfinium, e encontrei algo mais. Ele me passa uma lista de nomes. São 13, todos ilustres, todos de gens conhecidas. Reconheço 2 deles. Homens encontrados mortos recentemente aqui em Antium. Lembro de ler a respeito deles algumas semanas atrás, quando Marcos me mandou para Navion. Outro nome também chama atenção. Daemon Cassius. Leio. De onde eu conheço esse nome? Ele foi morto no ano passado em Serra por combatentes da resistência erudita.
Aconteceu algumas semanas antes do assassinato de um tatuador de serra. Cada um desses ilustres foi assassinado um pouco antes dos tatuadores locais. Diferentes cidades, diferentes métodos, todos nos últimos 20 anos, todos máscaras. Agora me lembro, digo. Cassius estava em casa quando foi morto. A esposa o encontrou em um quarto trancado. Elias e eu estávamos no meio das eliminatórias quando aconteceu. Céus. À época me perguntei como é que um grupo de rebeldes eruditos poderia matar um máscara. Titus Ruffius. Lee Harper. Morto em um acidente de caça aos 32 anos, 9 anos atrás. Justin Sergius, envenenado aos 25 anos, aparentemente por um escravo erudito que confessou o crime. 16 anos atrás, Caio Ciselius, 38 anos, se afogou na propriedade da família em um rio onde costumava nadar desde criança. Isso foi há 3 anos. Avitas, olha a cidade deles. Examina os nomes cuidadosamente. E eram máscaras, o que significa que cada um desses homens se graduou com ela. Ela conhecia todos eles. Todos morreram antes do tempo, muitos de maneira suspeita. Então por quê? Por que ela os matou? Eles atravessaram o caminho dela de alguma forma, respondo. Ela sempre foi ambiciosa. Talvez eles tenham conquistado cargos que ela desejava, ou a atrapalharam de algum jeito. Ou. Ah, lembro o que Quinn disse sobre Arius Harper. Ele foi assassinado por um grupo de máscaras um dia depois de eles terem se formado, caveiras sêniores, colegas de Caris, uma morte violenta, mais de uma dúzia deles o espancaram até a morte, ilustres todos eles. Não foi porque eles atravessaram o caminho dela, repasso o que Quinn me contou. Foi vingança, eles espancaram Arius Harper até a morte. Ergo o olhar dos pergaminhos e me pergunto se o pai de Avitas tinha olhos verdes também. O seu pai. Avitas fica calado por um longo momento. Eu. Eu não sabia que ele tinha morrido. Malditos infernos. Sinto muito, digo rapidamente. Eu achei. Céus, Avitas, não tem importância. Subitamente ele parece achar a janela do meu escritório mais interessante. Já faz tempo que ele partiu. Por que importaria o fato de eles terem matado meu pai? A comandante não faz o tipo sentimental. Fico impressionado com a rapidez com que ele deixa o assunto para trás e considera pedir desculpa novamente, ou lhe dizer que compreendo se ele não quiser divulgar a causa da morte do seu pai. Mas então me dou conta de que o que ele precisa é que eu siga em frente, que eu seja a águia de sangue, que eu deixe o assunto para lá. Não é questão de sentimento. Me apresso em dizer, embora eu tenha minhas dúvidas. Afinal, a comandante protegeu Avitas na medida em que alguém como ela faria isso. É poder. Ela o amava. Eles o mataram. Eles tomaram o poder dela. Ao assassiná-los, ela o está tomando de volta. Como podemos usar isso contra ela? Vamos fazer essa informação chegar aos Patters, digo. Vamos contar a eles sobre a tatuagem, os tatuadores mortos, Arius Harper, os ilustres assassinados, tudo. Nós precisamos de provas. Nós temos. Anuo para certidões de óbito. Para qualquer pessoa que se der o trabalho de olhar, se conseguirmos que essas certidões cheguem às mãos de apenas alguns patrões de confiança, os demais não precisarão vê-las. Pense em como ela lidou com o que aconteceu em Návio. Não importou o fato de que ela mentiu. O que importou é que as pessoas acreditaram nela. Nós deveríamos começar com Pater Ciselius e Pater Ruffius. Harper sugere. Eles são os aliados mais próximos dela. Os outros Paters confiam neles. Por 3 dias, Harper e eu semeamos os rumores, e então estou na corte ouvindo Marcos argumentar com um enviado tribal. Ilustre do seu próprio ano, por causa de um plebeu. Dá para acreditar? Não há provas. Não há prova suficiente para prendê-la, mas Cecilius viu as certidões de óbito. A relação é óbvia. Você sabe como aquele homem detesta fofocas descabidas. Além disso, a prova está no corpo dela. Aquela tatuagem vil. Após alguns dias, sinto a mudança no ar. Os Patters estão se distanciando de Caris. Alguns até se opuseram a ela. Quando, Quando retornar a Antion, a comandante vai encontrar uma cidade bem menos acolhedora do que imaginava. O Capitão Alistair me envia uma mensagem avisando que tem informações no mesmo dia em que Dex retorna a Antion, e chama os dois para se reportarem a mim no pátio de treinamento. Carrie estará aqui em uma semana. Dex veio direto da estrada, exausto e salpicado de lama. Mesmo assim, treina comigo, mantendo o elmo baixo para que ninguém leia seus lábios.
É quase impossível ouvi-lo com as batidas das armas e o rosnado dos soldados. Ela sabe que você espalhou a verdade sobre a tatuagem e os assassinatos. Mandou 2 capangas que eu despachei antes que chegassem aqui, mas sabe-se lá o que vai fazer quando ela mesma chegar. É melhor você começar a preparar pessoalmente a sua comida e a cultivar os seus próprios grãos também. Ela está vindo direto para cá? Ela parou no poleiro do pirata, diz Dex. Eu a segui, mas os homens dela quase me pegaram, então achei melhor voltar. Vou conferir com meus espiões. Ela olha além do meu ombro e franze o senho. Na entrada da caserna, do outro lado do campo de treinamento, um grupo de guardas negros está reunido em torno de algo. Em um primeiro momento, acho que é uma briga. Corro até eles, um martelo de guerra ainda na mão. Um dos homens grita: Tragam o maldito médico! Não tem porquê. Isso é veneno de cobra carca. Eles estão amontoados em torno de um companheiro que se dobra enquanto vomita bile negra. Eu o reconheço na... Eu o reconheço no mesmo instante. Capitão Alistair. Malditos infernos. Eu me agacho ao lado dele. Tragam o médico da caserna. Agora! No entanto, mesmo se o homem já estivesse aqui, seria tarde demais. A bile negra, a mancha vermelha crescendo em torno do nariz e dos ouvidos de Alistair. É veneno de cobra carca. Não há mais chance para o capitão. Harper abre caminho em meio à multidão e se ajoelha ao meu lado. Haga, o que? Nada. Alistair... Nada. Alistair agarra a parte da frente de meu uniforme de treino e me puxa para perto. Sua voz não passa de um estertor da morte. Nada. Nenhum ataque. Nada, Águia. Eles não estão em lugar nenhum. O aperto dele se afrouxa e Alistair cai morto no chão. Malditos infernos. Sigam em frente, digo para os homens. Vamos! Eles se dispersam, exceto Dex e Harper, que olham horrorizados para o soldado morto. Eu me curvo e arranco uma pilha de papéis da mão endurecida de Alistair. Imagino que sejam informações sobre o Cabo Favros. Em vez disso, encontro relatórios das guarnições de toda a região norte. Diretamente dos comandantes das guarnições. Os Carcãos desapareceram. Lendo sobre... Os Carcãos desapareceram. Lendo sobre meu ombro, Harper soa tão aturdido quanto eu. Nenhum único ataque perto de Tiburon. Nada ao norte e há meses. O Cabo Favros mentiu. Os Carcãos estavam tranquilos. Os Carcãos jamais estão tranquilos, rebato. Nessa época, no ano passado, eles estavam atacando os clãs selvagens. Nós os detivemos em Tiburon. Nós os detivemos em Navion. Eles perderam a frota. Estão passando por uma fome maldita nos territórios do sul, e há um sacerdote feiticeiro atiçando-os com sua fúria virtuosa. Eles deveriam estar incomodando cada vilarejo daqui até o mar. Olhe para isso, águia. Vasculhe o corpo de Alistair. Vasculhando o corpo de Alistair, Harper tira mais um pergaminho. Ele deve ter encontrado isso nas coisas de Favros. Está codificado. Decodifique. Disparo. Algo está errado. Muito errado. Encontre Favros. A morte de Alistair não pode ser coincidência. O cabo está envolvido. Mande mensagens para as guarnições a noroeste. Certifique-se de que elas mandem batedores para conferir os clãs Carcãos mais próximos. Descubra onde eles estão e o que estão fazendo. Quero respostas até o cair da noite, Harper. Se aqueles desgraçados estiverem planejando um ataque a Tiburon, a cidade pode sucumbir. Talvez já seja tarde demais. Dex, meu velho amigo suspira, já sabendo que está prestes a voltar para a estrada. Siga para o norte, ordeno. Confira os desfiladeiros em torno das Nevenes. Eles podem estar indo em direção a Delphinium. Não terão homens o suficiente para conseguir, mas isso não quer dizer que não serão estúpidos o bastante para tentar. Manda uma mensagem de tambores tão logo ou saiba de alguma coisa, Águia. Ao cair da noite, temos notícias até das guarnições mais distantes a oeste. Os Carcãos abandonaram completamente seus acampamentos na região. Suas cavernas estão vazias. Seus animais de pasto se foram. Seus poucos campos de hortas estão improdutivos. Eles não podem estar planejando um ataque a Tiburon, o que significa que estão reunidos em outro lugar. Mas onde? E com que finalidade? 36. Laia. Musa não fala nada enquanto deixamos o palácio. O único sinal que me diz que está frustrado são os passos rápidos e largos. Com licença, eu o cutuco nas costelas enquanto ele envereda pelas ruas desconhecidas para mim. Vossa Excelência, agora não. Ele solta.
Por mais que eu queira questioná-lo, temos um problema maior que é como vamos nos livrar da maldita Capitã Eleba. A navegante falou brevemente com o rei antes de nos acompanhar para fora da sala do trono e não se afastou mais de 1 metro de nós desde então. Quando Musa entra em um bairro onde as casas são bem próximas, eu me preparo para assumir minha invisibilidade, esperando que ele ataque nossa dama de companhia. Mas em vez disso, ele para em um beco. Então, Eleba limpa a garganta e se volta para mim. Vossa Alteza, o Rei Irman, agradece o seu aviso, Laia, e gostaria de lhe assegurar que leva muito a sério a interferência de criaturas sobrenaturais em seu reino. Ele aceita a oferta de armas de Darren de Serra e dá sua palavra de honra que vai proporcionar abrigo para os eruditos na cidade até que as acomodações permanentes sejam construídas. Ele gostaria que você ficasse sabendo disso. Heleba coloca em minha mão um anel com um sinete de prata com um tridente gravado. Mostre este anel para qualquer navegante e ele terá a obrigação de ajudá-la. Musa sorri. Eu sabia que você iria conquistá-lo. Mas a princesa herdeira, o rei Irmand é o soberano de Merin há 60 anos, diz Heleba. A princesa Nicola nem sempre foi como é agora. O rei não tem outra herdeira e não quer enfraquecê-la, confrontando-a diretamente, mas ele sabe o que é melhor para o seu povo. Tudo o que consigo fazer é anuir. Boa sorte, Laia de Serra. Heleba conclui com serenidade. Talvez nos encontremos novamente. Prepare a cidade, digo antes que eu perca a coragem. Heleba ergue as sobrancelhas perfeitamente arqueadas e eu sigo em frente, me sentindo uma idiota por dar conselhos a uma mulher 20 anos mais velha e muito mais sábia que eu. Você é a capitã da guarda. Você tem poder. Por favor, faça o que for possível, e se tem amigos em outras partes das terras livres que possam fazer o mesmo, peça a eles também. Após um longo tempo da partida da capitã, Moza responde a minha pergunta não feita. Nicola e eu fugimos juntos 10 anos atrás. Ele diz. Nós éramos apenas um pouco mais velhos que você, mas muito mais tolos. Ela tinha um irmão mais velho que deveria se tornar rei, mas ele morreu. Ela foi nomeada princesa herdeira e nos afastamos. Faço uma careta diante da superficialidade da enumeração dos fatos. Uma década de história em 4 frases. Eu não mencionei isso antes porque não fazia sentido. Nós estamos separados há anos. Ela levou minhas terras, meus títulos, minha fortuna, o seu coração. A risada ríspida de Musa ecoa nas pedras robustas dos prédios que nos cercam. Isso também, ele disse. Você deveria trocar de roupa e pegar suas coisas, se despedir de Darren. Encontro você no portão leste com provisões e informações sobre meu contrato. Sobre meu contato. Ele deve perceber que estou prestes a lhe oferecer uma palavra de conforto, pois se funde na escuridão silenciosamente. Meia hora mais tarde, prendo o cabelo em uma trança grossa e devolvo o vestido aos aposentos de Musa na forja. Darren está sentado com Tauri e Zela no pátio, atiçando um fogo baixo enquanto as duas aplicam argila nas bordas de uma espada. Ele me olha quando apareço e, vendo minha mala pronta, pede licença. Estarei pronto em 1 hora, diz. Após eu lhe contar sobre minha audiência com o rei. Após eu lhe contar sobre minha audiência com o rei. Melhor dizer a. Estarei pronto em 1 hora, diz. Após eu lhe contar sobre minha audiência com o rei. Melhor dizer a moça para preparar 2 cavalos. Os eruditos precisam de você, Darren. E agora os navegantes também. Seus ombros ficam tensos. Eu concordei em fazer armas para os navegantes antes de me dar conta de que você partiria tão cedo. Eles podem esperar. Não vou ficar para trás. Você tem de ficar, digo. Eu preciso tentar deter o Portador da Noite, mas se eu fracassar, nosso povo precisa ter condições de lutar. Qual o sentido de tudo que você sofreu, de tudo que nós sofremos, se não dermos ao nosso povo uma chance no campo de batalha? Aonde você for, eu vou, diz Darren calmamente. Essa foi a promessa que fizemos. Essa promessa vale mais que o futuro do nosso povo? Você fala como a nossa mãe. Você diz isso como se fosse algo ruim. É algo ruim. Ela colocou a resistência, o povo dela, acima de tudo. Marido, filhos, ela mesma. Se você soubesse... Sinto a nuca formigar. Se eu soubesse o quê? Ele suspira. Nada. Não, protesto. Você já fez isso antes.
Eu sei que a nossa mãe não era perfeita. Eu ouvi rumores quando andei pela cidade, mas ela não era o que a princesa Nicola inventou. Ela não era um monstro. Darren lança o avental sobre uma bigorna e começa a jogar ferramentas em um saco, recusando-se teimosamente a falar sobre nossa mãe. Você vai precisar de alguém para te dar a cobertura, Laia. Afia não está aqui para fazer isso, nem Elias. Quem melhor do que seu irmão? Você ouviu Moza. Ele tem alguém para me ajudar. Você sabe quem? Ele te passou um nome? Como você sabe que pode confiar nessa pessoa? Eu não sei, mas confie em Moza. Por quê? Você mal conhece. Como mal conhecia Kenan? Perdão. O portador da noite. Como mal conhecia Mason, eu estava errada sobre eles. Minha ira aumenta, mas eu a reprimo. Ele está bravo porque está com medo, e eu conheço bem esse sentimento. Mas não creio que seja errada sobre Moza. Ele é frustrante, ele me irrita, mas tem sido sincero. E ele, nós dois temos a mágica, Darren. Não existe mais ninguém com quem eu possa falar sobre isso. Você pode conversar comigo. Depois de Calfa, eu mal consigo falar com você sobre o café da manhã. Quem dirá sobre mágica? Odeio isso. Odeio brigar com meu irmão. Parte de mim quer ceder. Deixar que ele venha comigo. Vou sentir menos solidão, menos medo. O seu medo não importa, Laia. Tampouco a sua solidão. O que importa é a sobrevivência dos eruditos. Se acontecer alguma coisa comigo, argumento. Quem vai falar pelos eruditos? Quem sabe da verdade sobre o plano do Portador da Noite? Quem vai se certificar de que os navegantes estejam preparados para o que quer que aconteça? Malditos infernos, Laia, pare. Em nenhum momento Darren eleva a voz e fico tão surpresa que hesito. Eu vou com você. Está decidido. Suspiro, pois tinha esperança de que não chegássemos a esse ponto, e no entanto suspeitava de que talvez acontecesse. Meu irmão, teimoso como o sol, agora eu sei por que Elias deixou aquele bilhete meses atrás quando desapareceu, em vez de se despedir pessoalmente. Não é porque não se importava, é porque se importava demais. Eu vou simplesmente desaparecer, e você não vai conseguir me seguir, digo. Darren me encara com uma expressão indignada de descrença. Você não faria isso. Faria sim, se achasse que isso impediria você de me seguir. E você espera que eu esteja de acordo com isso. Darren retruca. Por você partir sabendo que a única família que me resta está se arriscando de novo? Essa é boa. O que você fez, se encontrando com o espírito durante todos aqueles meses? Se alguém deveria entender isso, Darren, é você. A ira toma conta de mim agora, as palavras sendo despejadas como veneno. Não diga, Laia, não. Mas eu digo, não consigo evitar. A batida na nossa casa aconteceu por sua causa. A vovó e o vovô morreram por sua causa. Eu fui a Blackcliff por sua causa. Eu ganhei isso. Puxo o colarinho para baixo para revelar o cada comandante. Por sua causa. Eu atravessei metade deste maldito mundo, perdi uma das únicas amigas de verdade que já tive na vida, e vi o homem que eu amo ser acorrentado a um maldito submundo por sua causa. Então não venha me falar sobre eu me arriscar. Nem tente. Eu não fazia ideia de como isso estava engasgado em meu peito até começar a berrar. Então despejo a ira que pulsa dentro de mim aos gritos. Você vai ficar aqui, disparo para ele. Você vai produzir armas e vai nos dar uma chance de lutar. Você deve isso à vovó e vovô, a Izzy, ao Elias e a mim. Não pense que vou esquecer, inferno. Darren fica boquiaberto e saio a passos largos, batendo com força a porta da forja. A raiva me leva do estaleiro até a cidade, e quando estou a meio caminho do portão oeste, Musa se aproxima. Que briga espetacular! Dá uma corrida para me alcançar, indetectável como um espectro. Você não acha que eu deveria se desculpar antes de partir? Você foi um pouco dura. Tem alguma coisa que você não ouve escondido? Não te ocupa, seus diabretes são fofoqueiros. Ele dá de ombros. Embora eu tenha ficado contente por você finalmente admitir em voz alta como se sente em relação a Elias. Você nunca fala dele, não é? Sinto o rosto enrubescer. Elias é assunto meu. Desde que ele não impeça você de cumprir a sua promessa, Rapan. Eu concordo. Vou acompanhá-lo até o seu cavalo. Há mapas e provisões nas bolsas da cela. Marquei uma rota direto para o oeste, pelas montanhas. Você deverá chegar à floresta do anoitecer em pouco mais de 3 semanas. Meu contato a encontrará do outro lado para levá-la a Antion. Chegamos ao portão oeste quando o sino de um campanário bate à meia-noite. Assim que o último toque soa, ouço um sibilar, uma adaga deixando a bainha. Enquanto levo a mão à minha arma, algo passa zunindo por meu ouvido.
Um chiliar irritado irrompe perto de mim e mãos pequenas me empurram. Eu caio e levo Musa comigo enquanto uma flecha passa voando sobre a nossa cabeça. Outra flecha é atirada da escuridão, mas também erra o alvo, sendo derrubada em pleno voo, cortesia dos diabretes de Musa. Nika! Ele rosna. Apareça! As sombras se mexem e a princesa herdeira emerge da escuridão, encarando-nos malignamente. Mal dá para ver seu rosto atrás dos ghouls que fervilham à sua volta. Eu deveria ter previsto que aquela traidora da Eliba deixaria vocês partirem. Nicholas sibila. Ela me paga. Mais passos se aproximam. Os soldados da princesa nos cercando. Com todo cuidado, Moza se coloca entre mim e ela. Seja razoável, por favor. Nós dois sabemos, não fale comigo. Ela rosna para Moza e os ghouls carcarejam alegremente com a dor dela. Você teve sua chance. Quando eu for para cima dela, corra. Moza sussurra para mim. Mal processo o que lhe disse e ele já partiu na direção de Nicola. Imediatamente, guarda-costas de armadura prateada saem das sombras e atacam Musa tão rápido que ele agora não passa de um borrão. Não posso deixar os homens de Nicola pegá-lo. Céus, ao saber o que farão com ele. Porém, se eu machucar qualquer um desses navegantes, isso pode pôr o rei Irmand contra mim. Empunho minha adaga, mas uma mão me agarra e me puxa para trás. Vá, irmãzinha, diz Darren com um bastão nas mãos. Tauris, ela e um grupo de eruditos do acampamento de refugiados estão atrás dele. Vamos assegurar que ninguém morra. Saia daqui. Nos salve. Musa, e você? Se eles prenderem você, nós vamos ficar bem. Darren me tranquiliza. Você estava certa. Nós precisamos estar prontos. Mas não teremos nenhuma chance se você não for. Vá, Laia. Detenha o portador da noite. Eu estou com você aqui. Ele bate em meu coração. Vá. E assim como naquele dia encerra, há muito tempo, com a voz do meu irmão ecoando nos ouvidos, eu fujo. Durante os primeiros 3 dias na estrada, mal paro, esperando a qualquer momento que Nicholas e seus homens me encontrem. Cada cenário possível atormenta minha mente, um espetáculo sempre diferente de pesadelos. Os navegantes subjugam Darren, Musa, Zell e Tauri. O rei envia soldados para me trazer de volta à força. Os eruditos são abandonados à fome, ou pior, são expulsos de Adissa, tornando-se novamente refugiados. No entanto, 4 manhãs após minha partida, sou acordada antes do nascer do sol por um chorleado sereno ao pé do ouvido. Associo o som de tal forma com Moza que espero vê-lo quando abro os olhos. Em vez disso, há um pergaminho sobre meu peito com apenas uma palavra escrita. Seguros. Paro de olhar sobre o ombro e miro em frente, confirmando a palavra de Eleba sempre que paro em uma estação de mensageiros e mostro o anel do rei, recebo uma montaria nova e provisões. Sem nenhum questionamento. A ajuda não poderia vir em momento melhor, pois estou tomada pelo desespero. Cada dia me aproxima mais da lua da semente, da vitória do portador da noite. Cada dia torna mais provável que ele encontre uma maneira de enganar a águia de sangue para que ela me dê o anel que ele usará para libertar seus irmãos furiosos. Enquanto cavalgo, analiso os trechos restantes da profecia de Shaiva. A frase sobre o açougueiro me preocupa, mas não tanto quanto os mortos se erguerão e ninguém pode sobreviver. Os mortos são o domínio de Elias. Se eles renascerem, isso significa que escaparão do lugar de espera? O que acontecerá então? E o que dizer do fim da profecia? Faz pouco sentido, exceto o fantasma vai cair e sua carne se secará. O sentido aqui é perturbadoramente claro. Eu vou morrer. Mas, por outro lado, só por ser uma profecia não significa que esteja escrita em pedra. Encontro muitos outros viajantes, mas o selo do rei em minha cela e capa mantém as perguntas distantes e não puxo conversa. Após uma semana contando através das montanhas e 10 dias em Após uma semana cortando através das montanhas e 10 dias enveredando por campos de cultivo que ondulam suavemente, a floresta do anoitecer surge no horizonte, uma linha azul indistinta sob nuvens em tufos, assim tão longe das principais cidades. Não há relação de mensageiros. Fazendas e vilarejos ficam distantes uns dos outros, mas não me sinto sozinha. Uma sensação de expectativa cresce em mim. Logo estarei junto de Elias novamente. Lembro que saiu inesperadamente durante minha discussão com Darren, o homem que eu amo. Eu acho que amava Kenan, mas aquele amor nasceu do desespero e da solidão.
de uma necessidade de ver a mim mesma, minhas lutas, em outra pessoa. O que sinto por Elias é diferente, uma chama que se segura próxima do coração quando estou perdendo as forças. Às vezes, enquanto viajo no meio da noite, imagino um futuro com ele, mas não ouso olhar muito de perto. Como poderia, se isso jamais vai acontecer? Eu me pergunto o que Elias se tornou nos meses em que estivemos separados. Ele mudou? Está comendo? Se cuidando? Céus, espero que não tenha deixado crescer a barba. Eu odiava aquela barba. A floresta se transforma de uma linha distante, incrustada em um muro de troncos enlaçados que conheço bem. Mesmo sob o brilho do sol veranil do meio-dia, o lugar de espera parece sinistro. Solto o cavalo para pastar, e à medida que me aproximo da linha de árvores, um vento se eleva e o doçal nodoso da floresta balança. As folhas cantam em sussurros, um ruído suave. Elias? O silêncio é estranho, não os lamentos ou gritos de fantasmas. A ansiedade me corrói. E se Elias não estiver conseguindo passar os fantasmas adiante? E se algo aconteceu com ele? A imobilidade da floresta me faz pensar em um predador à espreita em meio a relvas altas, observando a presa desatenta. Mas conforme o sol mergulha a oeste, uma escuridão familiar cresce dentro de mim, me instigando na direção das árvores. Eu senti essa escuridão com o portador da noite, muito tempo atrás, quando eu tentei tirar respostas dele, e novamente, quando Shaiva morreu, quando achei que o Jin machucaria Elias. Não sinto essa escuridão como algo ruim, eu a sinto como parte de mim. Tensa, atravesso as árvores, lâmina na mão, nada acontece. A floresta está em silêncio, mas os pássaros ainda cantam. E criaturas pequenas ainda se movimentam pela vegetação rasteira. Nenhum fantasma se aproxima. Sigo mata dentro, permitindo que a escuridão me leve em frente. Após muitos caminhos, as sombras ficam mais espessas. Uma voz me chama. Não, não é só uma voz. Sinto muitas falando em uníssono. Bem-vindo ao lugar de espera, Laia de Serra. Eles ronronam. Bem-vinda à nossa casa e à nossa prisão. Aproxime-se, pois não?